Mulheres, direitos e afetos. Essa caminhada vai seguindo em frente, segue toda a vida e não é excludente. Essa caminhada vai seguindo em frente, segue tão querida por toda essa gente. É tão feliz e tão mulher, pois tem direitos, tem afetos e voz. É tanto amor e bem me quer, é tanto afeto que ultrapassa nós. Mulheres com direitos e com afetos, pode registrar que esse papo é reto. Mulheres com direitos e com afeto, pode registrar que esse papo é reto. Lererê, lererê, Gente, tá sem som.
A mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Eu sou Carmen, mais conhecida por Carminha, moro aqui no município de Chapecó, Santa Catarina, e sou trabalhadora rural. Tenho um sítio aqui onde que a gente tem um quintal produtivo. Daí hoje eu quero apresentar um pouco para vocês da nossa semente, que a gente tudo começa pela semente. Então, essa peneira aqui de semente é a relíquia, é a coisa mais importante que tem no quintal produtivo. Se não tivesse semente, provavelmente que a gente não vai ter a diversidade que precisa ter. Então, por isso que nós damos muita importância para essa semente. A gente guarda a semente para o ano todo e guarda de uma forma de respeitar o ciclo dela, com a questão da diversidade, né? E a gente se alimenta com todas essas variedades de alimento que vocês estão vendo aqui, né? Então, é super importante a gente fazer a troca da semente também para não deixar se perder, por causa que a gente vive aqui no nosso oeste de Santa Catarina, o clima ele é bem temperado. Então, nós temos definido o que é inverno e verão, e daí tem o outono e a primavera também. Mas como o inverno é muito rigoroso, às vezes a gente perde algumas espécies. Então, por isso que a gente tem que saber bem o que dá no inverno, o que dá no verão, e a gente tem planta o ano todo, basta cuidar. Por exemplo, as ervilhas. As ervilhas, agora é época de plantar, ó, que tem a semente de ervilha. Então, a ervilha tem que ser plantada agora porque ela gosta de um clima mais fresco, mais de inverno. E nós temos também o alho. O alho também é uma variedade que tem que ser plantado agora. E as alfaces folhosas todas, elas gostam muito de ser plantadas nessa época de clima mais fresco. Aí quando vem o verão, aí então a gente tem os arroz para plantar, tem as abóboras, a melancia, pepino, os feijões. Então a gente tem uma variedade de feijões. Esse aqui, por exemplo, é um feijão de vagem, para a gente utilizar a vagem dele, e ele é rasteiro. Esse aqui já é um feijão de vagem, mas é trepador. Daí esse feijão aqui, quem me deu a semente foi a Justina. Daí a gente, as sementes, além que elas trazem essa questão da diversidade, ela traz também esse valor harmonioso entre as pessoas. Então, aquelas que a gente pega a semente, a gente nunca esquece. Então, várias sementes. Essa aqui, por exemplo, foi uma semente que eu trouxe de uma companheira lá de Anita Garibaldi. Então, eu cuido para não perder a semente, porque eu lembro da companheira Vilma, lá de Anita Garibaldi, e assim por diante, né? Cada semente tem uma história. Então, a semente, para mim, é uma relíquia, é uma coisa muito importante. E a outra questão importante que é que quando a gente tem a própria semente, quando a gente cuida, e quando a gente tem a diversidade de alimento, a gente tem autonomia. E a autonomia é um fator fundamental também para nós mulheres, que nós temos que ter a nossa produção e temos que ter a nossa autonomia econômica e também do modo de vida, né? Então a gente divide os trabalhos com a família, a gente trabalha em modelo de economia familiar e a gente consegue fazer esse trabalho maravilhoso que é produzir alimentos e alimentos bons, alimentos que alimentam de verdade, que é puro, é sem veneno, é um alimento bem mais nutritivo, né, inclusive. Então, é um pouco da história da semente. E agora eu vou mostrar para vocês um pouco o meu quintal. Estamos aqui na Agrofloresta, que a gente faz 4 anos que está trabalhando com esse tipo de manejo agroflorestal. Junto plantemos nossos alimentos.
Então nas rescostas, assim, onde que pega um pouco ainda de sol, a gente planta a diversidade de alimentos que é pro dia a dia. No caso hoje aqui, estou colhendo o amendoim. O amendoim é uma planta tradicional aqui dos nossos antepassados que ensinaram para nós, da gente plantar o amendoim para ter ele para o ano todo. Então a gente está colhendo agora nessa entre safra, porque é época de colher amendoim agora e de plantar alho. Então a gente vai mostrar um pouco do trabalho da gente no dia a dia aqui na propriedade, no nosso quintal e na nossa agrofloresta. Então aqui o processo do amendoim, depois que ele vem da roça, né? Então a gente coloca num saquinho e lava ele dentro da água e depois daí para pôr para secar, né? Então é um processo assim que não é só colher lá na roça, ele é meio demoradinho. Esse aqui eu já passei uma primeira água, aí agora a gente passa mais uma água, tá bem limpinho, para daí colocar no sol para folhar, né? Então esse é o processo da lavação do amendoim. Aí depois a gente passa mais uma água limpa aqui na torneira. Aqui é o amendoim que já está seco, ó. Quando ele está seco ele faz barulho. E a gente guarda o amendoim para o ano todo. A gente tem, de vez em quando, quer fazer um doce, quer fazer alguma coisa, tem um amendoim guardado. É isso aí. Essas aqui são as morangas que a gente colheu também para a gente guardar, né? Pro ano todo. Então a gente tem as cabuchá, tem as morangas crioula e tem também umas outras espécies aqui que a gente vai se trocando as sementes e vai produzindo, né? Então a gente também tem a colheita do feijão, né? E daí o feijão esse ano nós temos de várias cores, né? Esse aqui é o feijão mourinho e a gente agora está escolhendo e guardando. A gente guarda nos tubos, né? Para poder não entrar carucho, então tem que ser um lugar bem fechado e tal, né? E a gente tá na colheita do feijão e também no armazenamento dele, que também o feijão é uma comida que a gente guarda pro ano todo, né? Sou Justina Cima, do Movimento de Mulheres Camponesas, e gostaria aqui, hoje, de reafirmar a importância do trabalho das mulheres, reafirmar aqui a importância da organização, do estudo, da formação, das nossas práticas e reafirmar a importância da trajetória das mulheres trabalhadoras rumo a um projeto de vida e sociedade que garanta o bem-estar de toda a população. E para nós, a agroecologia é um modo de vida, um projeto de sociedade, e nós implementamos isto, praticamos a agroecologia através dos nossos quintais produtivos, aonde produzimos nossas sementes, nossas plantas medicinais, nossa produção diversificada e saudável, ao mesmo tempo que fazemos nossas lutas em defesa de nossos direitos. Então, o quintal não é o limite. O quintal é um espaço que nos possibilita termos a nossa alimentação adequada e saudável e fortalecer os nossos processos de luta por direitos, por dignidade. Então, neste tempo de pandemia, nós estamos isoladas em nossos quintais, porém, estamos articuladas com as lutas nacionais, internacionais, e a nossa luta, ela é planetária. É em defesa do planeta, do bem-estar, do bem viver e de um ambiente que contemple a dignidade
humana e de todo ser vivo que existe neste planeta. Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Aos poucos foram chegando os jovens negros periféricos violentados pelo racismo estrutural. Nos ajudaram a nos levantar. As mulheres abusadas, assediadas, chegaram com batucadas e canções de encorajamento. Os camponeses sem terra traziam em suas mãos alimentos. Os indígenas, expulsos de suas terras, curaram nossas feridas. Os desempregados nos aqueceram com tecidos coloridos. Na luta de classes, nos reconhecemos e juntos fomos desatando de nossos corpos as amarras, os grilhões das opressões. Não seremos mais os renegados da história. Não aceitaremos moldes, migalhas e estupros. Nossos corpos serão libertos da exploração capitalista para o amor, o gozo e a criatividade. Nossa libido é alicerce do novo. Assim, persistiremos como muralha, erguendo barricadas, bandeiras vermelhas e coloridas, na revolução proletária feminista, transviada e sapatão. Pois sem LGBT não há revolução. Basta de violência contra a população LGBT. Pelas nossas vidas, vacina e trabalho, fora Bolsonaro. Bom dia a todas, todes, todos. Eu sou a De Silva, sou uma mulher trans. Hoje estou numa sala onde trabalho, aqui na Universidade Federal de Rondonópolis. Falo do estado de Mato Grosso. Está um tanto frio aqui no Mato Grosso e hoje eu estou vestida num paletó meio cinza, com uma blusa rosa de gola mais alta. Estou utilizando um colar, porque eu gosto muito de acessórios. Meus cabelos são acima do ombro. E atrás de mim tem uma parede branca pendurada a um berimbau e uma foto de Paulo Freire. Nossa mesa tem como tema a construção do debate de gênero e a diversidade sexual no Movimento Sem Terra, MST. Nós teremos como palestrantes o Alessandro Mariano, que já se encontra conosco aqui na sala. Nós teremos como palestrante também o Agnaldo Cordeiro, que também já se encontra conosco na sala, e o Erivan Hilário, que também se encontra na sala. O Erivan Hilário é pedagogo, mestre em
Educação pela Unicamp, da Coordenação Nacional do Setor de Educação do MST e é integrante do Coletivo Nacional LGBT Sem Terra. O Aguinaldo Cordeiro é licenciado em História pela Universidade Federal da Paraíba, especialista em Gestão Escolar pela UNOESC, mestre em Educação pela UFPR, atua na linha de diversidade, diferentes e desigualdades em educação. E é também doutorando na educação pela Universidade Federal da Paraíba. E o Alessandro Mariano é pedagogo, especialista em educação do campo, doutorando em educação na Faculdade de Educação da Unicamp e é do Coletivo Nacional LGBT Sem Terra. Nós teremos como debatedor o Pedro Magrini, que vai se apresentar no momento da sua fala. Sem muitas delongas, quero passar, então, a fala para o Alessandro Mariano, e ele terá 15 minutos para sua apresentação e, posteriormente, para os demais palestrantes. Bom dia a todos, todas e todes. Eu sou Alessandro Mariano, do Coletivo LGBT da MST. Cheguei ontem aqui no assentamento, na casa dos meus pais. Então, falo desde o município de Manoel Ribas, no Paraná, que muito mais frio, viu, Dê? Mais frio que Rondonópolis, né? Hoje amanheceu uma geada grossa aqui, então estamos todos aqui encapuzados. O Aguinaldo está aqui do lado, a gente chegou ontem juntos aqui. Primeiro, uma alegria a gente se encontrar, né, nesse seminário, fazendo gênero. Agradecer o convite, o espaço, né, desse debate. E aqui com os compas, né, com a Dê, o Erivan, o Aguinaldo, que a gente já, né, fazemos parte do mesmo coletivo. E também um prazer conhecer o Pedro Magrini, né, que a gente ainda não teve o prazer, né, de se conhecer presencialmente, mas aí espero que em breve, né? Bom, como nós temos vários companheiros, companheiras na mesa, eu fiquei com a tarefa de compartilhar com todos, todas e todes um pouco da nossa trajetória, que é, primeiro, falar da onde que nós, ou seja, da onde que a gente é, né? Que é do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. E falar de um debate que é sobre a questão das LGBTs, né? A existência das LGBTs, que historicamente sempre são colocadas, ou seja, a gente sabe que pela a história de luta do movimento é mais, digamos, podemos dizer, mais evidente na cidade. Então, eu acho que pensar a existência das LGBTs no campo perpassa a pensar essa invisibilidade, né, dessa possibilidade de existir, né, outras formas de identidades para além do que nós conhecemos como tradicionalmente do homem e da mulher, né, ou seja, da possibilidade da existência trans também no campo, mas também de outras formas, né, de orientação sexual, de identidade de gênero, que também no campo nós existimos, né? E eu acho que parte daí, né, desse lugar que é o campo, mas que é um campo perpassado por contradições, né? Ou seja, pensar essa base estrutural do nosso país, que tem como base o latifúndio, né? A escravidão, que tem como base a monocultura, o agronegócio. E logo, essa estrutura também é uma estrutura que vem reafirmar
também a LGBTfobia, né, como base. Então, por isso que eu já inicio daqui falando sobre, e eu acho que depois o Erivan vai tratar mais sobre isso, que é sobre essa dimensão de luta, ou seja, que lutar pela terra, pela reforma agrária, lutar contra, ou seja, pela agroecologia, também é lutar contra a LGBTfobia, pela essa existência diversas de sujeitos, né, que também no campo existem e resistem. Bom, me detendo sobre esse processo de construção do coletivo LGBT, nós temos como marco, porque assim, sempre existiu as LGBTs no movimento, desde 84, né? Mas vivia um processo de invisibilidade, ou seja, não tinha um espaço de debate, nem era considerado como um sujeito político nas pautas orgânicas do movimento. E quando que passa a ocorrer isso? Efetivamente, nós iniciamos um processo de auto-organização das LGBTs a partir de 2011, onde LGBTs, em diversos estados, com seus corpos, né, já como o seu corpo político, né, que transcende o que está dito, né, como o que é ser homem, ser mulher, ou a heterossexualidade como um elemento central. Então, esses sujeitos foram se colocando, participando da militância, sempre se colocaram, mas efetivamente, a partir de 2011, a gente tem um processo de participação, de se colocar como gay, lésbica, travesti, né, e dizer eu sou gay, eu sou lésbica e faço parte desse movimento. E aí, desde 2011, a gente tem um processo que é de participação. Tipo, o primeiro estado é o Ceará, onde participa da parada LGBT em Fortaleza, né, militantes nossos LGBT, e leva a bandeira do movimento, né? Claro que isso interroga o próprio movimento, porque alguns não concordavam, né? Que tem a bandeira do movimento, a bandeira vermelha numa parada e tal. Mas esses compas foram participando e se colocando, e colocando a importância de estar nesse lugar. E também, daí nós vamos ter, em 2013, um marco histórico nesse processo, que é um acampamento que teve em Brasília, e que era um acampamento no mês de maio, né? Na verdade, começou em abril, e era o acampamento Hugo Chávez pressionando, né, o governo federal para sair para avançar, né, na pauta da reforma agrária. E aí, nesse acampamento, decide se juntar à marcha contra a LGBTfobia. Então, é um marco histórico, porque é a primeira vez que o movimento, né, um acampamento, não só de LGBTs, mas o conjunto da organização, se junta a uma marcha contra a LGBTfobia em Brasília, né? E aí esse é um marco, digamos, dessa união, dessas bandeiras, né? Aí, nos próximos anos, nós vamos ter o Congresso do Movimento, em 2014, onde tem uma participação expressiva de LGBTs, e também leva a bandeira do arco-íris no espaço do Congresso do Movimento. E aí vai se transformando um pouco ou seja, quase que uma cultura, né, das LGBT estar presente nesses espaços de luta do movimento, né, e efetivamente quanto LGBTs. E esse processo culmina na organização do primeiro seminário nacional, o MST e a Diversidade Sexual, que foi realizado de 7 a 9 de agosto de 2015, na Escola Nacional Florestan Fernandes. É o primeiro seminário que a gente, digamos, se dedica a essa pauta organicamente no movimento. Claro que antes também a gente teve, em 2013, um seminário no Ceará, numa região do movimento.
mas nacionalmente é em 2015 que nós vamos ter esse debate. E de 2015 para cá, para a gente estreitar um pouco a nossa história, a gente vai ter vários processos de organização, né? A partir do seminário que a gente passa a ter uma espécie de grupo de estudo que foi criado para elaborar sobre a pauta da diversidade sexual e de gênero no movimento. E constrói uma cartilha, né? Que é a cartilha O MST e a Diversidade Sexual, que inclusive introduz esse debate, explicando, né, o que é, né, a sigla, né, LGBT, né, como uma identidade política. Também na cartilha vai explicando o porquê da importância do movimento reconhecer os sujeitos LGBT como sujeitos políticos, né? E inclusive as diversas opressões, né, e violências que as LGBTs vivem no campo. Bom, eu tenho 5 minutos para ir concluindo, e daí eu vou um pouquinho mais adiante, que é de 2015 a 2017, nós daí realizamos vários cursos nos estados, nas regiões, que foram cursos organizados, auto-organizados das LGBTs. E aí nós passamos a fazer várias rodas de conversa nas mobilizações. Então, uma da metodologia nossa foi que todos os espaços nossos de luta, nós se encontrava as LGBTs e fazíamos rodas de conversas para identificar a violência, ou seja, quais os tipos de opressões, de violências que a gente viviam, mas também discutir quais ações políticas que nós podemos propor para o movimento. E desse processo que culmina em 2018, na aprovação do coletivo LGBT como um espaço orgânico, né, dentro do MST, que daí passa a ter um dirigente do coletivo que faz parte da direção nacional, né, e também cada estado passa a ter um dirigente estadual, na direção estadual do movimento, que é LGBT, e que é responsável pela pauta dentro da organização. E aí a gente foi, né, criando, e hoje, assim, no coletivo LGBT, a gente se organiza da seguinte forma: a gente tem o coletivo nacional, que reúne um companheiro, uma companheira, um companheiro dos estados, né? A gente se encontra periodicamente, organiza pautas e ações em torno da conscientização sobre a questão da pauta LGBT, mas também a gente discute sobre as questões materiais também de sobrevivência das LGBTs, quanto ao acesso à terra, quanto à participação política nos espaços de formação do movimento e também um espaço de acolhida das LGBTs. Porque para muitos, né, nós começamos em 2015 com 30 LGBTs no seminário. Hoje nós temos no coletivo LGBT, nós temos mais de 350 LGBTs que fazem parte, que são militantes do movimento, que fazem parte do coletivo. Claro que nós sabemos que nós temos muito mais, né? Se a gente for olhar pelo assentamento, acampamento, mas esse trabalho do coletivo, o objetivo é que chegue até o conjunto da nossa organização, para que a gente consiga aliar essa pauta, né, da luta por reforma agrária, na luta pela a libertação da terra, também com a libertação de nós, dos seres humanos, né, no sentido de nós poder viver e amar, né, livremente, né. E aí tem uma frase do Pedro Casaldáliga, que é aquela: malditas sejam todas as cercas que nos impedem de viver e amar, né? Então, essa
digamos, é inclusive uma das frases que justifica, inclusive, essa relação, né, dessa questão de pensar da liberdade da Terra, mas também da liberdade dos seres humanos e do projeto de emancipação humana. Bom, eu fico por aqui, esses elementos de trajetória, e daí os demais companheiros e companheiras vão seguir nesse processo. Muito obrigado. Muito obrigada, Alessandro, pelas contribuições. Gostaria de convidar agora para fazer as suas contribuições o Aguinaldo, que já foi devidamente apresentado, mas se quiser se apresentar novamente, fique à vontade. Também fique à vontade para fazer agora o uso dos seus 15 minutos de fala. Eu só vou precisar que alguém abra a câmera para mim, tá bom? Eu também não consegui abrir a minha aqui. Aí, agora foi. Então, bom dia quem está nos assistindo. Como o Alessandro falou, a gente está no mesmo espaço físico, né? Ele está aqui do meu lado, mas eu sou de Santa Catarina, né? Sou do município de Fraiburgo, sou filho de assentado também. E hoje, como está muito frio, a gente está aqui todo agasalhado, né? Mas é um prazer muito grande também participar desse processo, né? Que a gente já há algum tempo vem acompanhando, né? Por textos, por mídias, né? E aqui na nossa organização, a gente acabei ficando um pouco para fazer uma breve reflexão em torno do tema educação, né? Campo e diversidade sexual, né? Pensando um pouco a partir da perspectiva da escola, né? Das escolas do campo também, né? Tendo em vista que nós somos muito marcados, né? Por uma educação um pouco bancária, conservadora, né? Que não reconhece na sua trajetória a diversidade que compõe a escola, né? E nós, enquanto movimento social, nas nossas experiências, nossos processos educativos, né? E isso se deve muito ao que nós construímos enquanto movimento social, né? Na militância, né? Nós aprendemos que é preciso respeitar, reconhecer, valorizar esse processo da diversidade humana, sexual, né, que compõe, que está dentro da escola, né, tendo em vista que a escola, ela se constitui, né, como um espaço de acolhimento, de abordagem de saberes, de também de considerações a partir do que se tem acumulado, né, sobre aquilo que os estudantes trazem para a escola, e também o que é possível reformular a partir disso, né? E aí, quando a gente vai para o campo da diversidade humana, a gente precisa entender que a escola, que o papel, inclusive, das escolas do campo, da educação do campo, elas precisam também fazer esse processo de abordagem, de reconhecimento do que é o campo como um espaço de vida, né? Do que é o campo, do que é a escola do campo também como um espaço que compõe-se de vidas e de vidas diversas, né? Considerando que fazer a educação do campo, que fazer esse debate que o Alessandro traz alguns elementos históricos, é um processo de enfrentamento também, né? É um processo de resistência, né? Porque a escola ela é pública, mas ela precisa também estar vestida de pessoas com as suas identidades, né? Então a gente não pode levar o estudante para dentro do espaço da escola e desconsiderar a sua trajetória, desconsiderar a sua vivência, né? Porque a gente vai estar sufocando liberdades, né? E hoje, mais ainda nesse contexto que a gente está vivendo, a escola ela vai
quando ela faz esse debate, ela está fazendo resistência também e reconhecimento, né? Que ela não é um espaço que vai, digamos assim, colocar todo mundo na mesma caixinha. Ela precisa, inclusive porque isso faz parte da sua função social, né? Trazer essa diversidade que ela se compõe, né, para a sociedade. E aí são ali que os estudantes também passam a discutir, a aprender, enfim, a refletir sobre o que é o ser humano, né? O que é a sociedade, e aí é preciso que a escola não se feche para essas questões, mesmo num contexto que a gente está vivendo agora, que é um pouco de ataque, né, a esses processos, né? Acho que aqui no estado a gente tem passado, no estado de Santa Catarina e outros estados também, a gente tem passado por situações de quando se discute esses temas nas escolas, algumas situações de perseguição, né, que não deveria ocorrer, né? E aí no campo a gente, pela trajetória que se tem e pelo próprio estereótipo de também se pensar o campo como um processo conservador, um tanto que fechado, atrasado, quando se abre o debate da diversidade, você está rompendo com isso, né? É mais uma cerca que se coloca abaixo, e principalmente quando se trata de discutir isso fazendo um enfrentamento, seja com o latifúndio, seja com o agronegócio, né? E aí tendo em vista a bandeira da agroecologia, que também faz parte da nossa trajetória, né? É dizer, nós estamos no campo, estamos nas escolas, estamos na militância, estamos fazendo o debate da luta pela terra, e aí não pode se deixar de lado a questão também de que projeto de campo que a gente precisa, né? De que projeto de campo que nós, do MST, dos outros movimentos sociais que também têm incorporado o debate nas suas lutas, né, nas suas reflexões, os seus processos formativos, reconhecer e discutir que na militância, nos movimentos sociais, no projeto de campo que nós queremos, no projeto de escola que nós queremos, não há só espaço para todo mundo, como também é preciso fazer dessa diversidade que compõe espaços de aprendizado, espaços de formação, para romper com uma cultura, para romper com uma relação um tanto conservadora, né, como a gente tem visto aí nos últimos tempos também se aflorar, né? Então, não dá para pensar o campo, não dá para pensar a escola sem discutir essas questões, né? E da diversidade. Eu acho que nós, enquanto movimento social, a gente aprendeu, né, na trajetória de militância do MST, né, que a diversidade ela se constitui como um elemento educativo, né? Então ela precisa vir para dentro da escola, ela precisa estar presente nesses espaços, né? E aí, claro, como que a gente discute isso, considerando o limite muitas vezes que a gente tem na própria relação com o Estado, né? Por quê? Porque a gente acaba tendo que muitas vezes fazer esse diálogo também com a própria comunidade, né? Do quanto a gente tem um limite de enfrentamento nos nossos territórios. Acho que um elemento que também passa a ser importante é o campo, a escola, né? Como um espaço de resistência que vai reconhecer, né, essa diversidade, né? E vai reconhecer a partir dos elementos pedagógicos, né, do seu próprio projeto, né, de educação, seu próprio projeto político-pedagógico, né. No caso do estado de Santa Catarina, eu acredito que de outros estados, né, há muitos documentos que dão esse embasamento, né, tanto as propostas curriculares, quanto os próprios o Plano Nacional de Educação, a própria questão da LDB e a própria Constituição, né, vão trazer elementos que possibilitem, né, e que dão um pouco esse embasamento mais legal, né, para fazer a discussão, né.
em relação a essa diversidade. Tendo em vista que muitas vezes a própria escola, se ela não discute essas temáticas, ela vai excluir esses sujeitos, né, esses sujeitos, né, do seu processo educativo, né? E aí, se tratando de campo, de agroecologia, a tarefa é sempre proporcionar e também trazer presente que esses sujeitos, eles têm seu espaço, né? Tanto de debate, quanto de construção, quanto de afirmação também, né? De reconhecimento, né? Nesse projeto social, né? Então, não dá para se fechar para essas questões. E o nosso desafio enquanto coletivo e, ao mesmo tempo, enquanto movimento social, sempre foi de não só estar presente, né? Mas da gente também estar presente e ter o espaço, né, de debate, né, nas nossas diferentes, tenho 5 minutos, nas nossas diferentes trajetórias, né, de formação, né, pelos espaços que a gente passa da própria organização, né. Então, queria trazer um pouco essas contribuições na trajetória, um pouco do que a gente tem vivenciado, né, nas escolas, nos assentamentos, né? Uma vez que quando se abre o debate no MST, e aí os sujeitos já estavam muito presentes, né? Mas esse processo do MST, juntamente com o próprio coletivo, reconhecer os sujeitos da diversidade, a gente acaba percebendo que era um debate muito necessário, e um debate que estava gritante já fazia um tempo, né? Uma vez que a organização, né, ela tem reconhecido, né, na sua trajetória essa diversidade humana, né, e de etnias, né, e de outros sujeitos, né, que trazem as suas vivências, as suas lutas sociais para dentro da organização, né? Então, acho que seria um pouco isso. Depois também acho que vai ter outras questões que a gente pode também estar trazendo. Devolvo a palavra de... Muito bem, Aguinaldo. Eu quero agradecer de forma especial quem nos acompanha, quem acompanha esse debate. Quero agradecer os intérpretes de Libras que têm contribuído conosco, né, na facilidade do acesso. E gostaria agora de convidar o companheiro Erivan Hilário para fazer as suas contribuições. Bom dia, né, a todos. É um prazer participar dessa mesa de debate com pessoas quais eu estimo muito, né, com o companheiro Alessandro, com o companheiro Aguinaldo, pessoas as quais, né, são os sujeitos desse processo de construção desse debate no interior do movimento, né? Nós fazemos parte de uma mesma geração. Então, isso para a gente é muito importante, né? A gente poder dividir espaços com pessoas como essa, sem falar da própria Dê, né? Pela sua trajetória também, né? E por toda a sua contribuição. É certo que o fato de sermos, né, do mesmo espaço e ter ajudado a construir, né, esses debates faz com que muitos dos elementos a gente esteja bastante contemplado e, portanto, eu vou trazer aqui alguns, né, no sentido da gente pensar algumas, né, afirmativas que nós fomos fazendo ao longo do percurso de luta e de construção do debate sobre diversidade no interior do MST. Primeiro, né, vale destacar que nós estamos falando de um debate
importante em um dos maiores movimentos sociais da América Latina, que é o MST, né? Este movimento que está aí se aproximando de 4 décadas de existência, resistindo, né, ao longo de várias décadas aí, né, conjuntura extremamente adversa. Então, nós estamos falando. Nós tivemos uns probleminhas técnicos, nós nos desculpamos com todas, todos e todes que nos acompanham. Cessados os problemas técnicos, devolveremos a fala, então, ao companheiro Erivan Hilário para terminar a sua apresentação. Erivan, está contigo. Muito bem. Bom, então, brevemente, para poder organizar também minha cabeça aqui, né, a gente estava falando exatamente desse processo de construção, da construção de uma identidade política, que essa identidade política ela é coletiva, e ela só foi possível porque nós aprendemos com o próprio movimento, né, essa dimensão da organização, da luta coletiva, né, o grande legado que nós tivemos da luta das mulheres no interior do nosso movimento. Mas quando a gente pensa essa discussão sobre identidade, né, algumas dimensões são fundamentais. Primeiro, essa dimensão mesmo da coletividade, enquanto uma identidade política, né, a discussão sobre a construção coletiva, ou seja, não foi um debate que surgiu de um escritório, de um iluminado, de um iluminada no movimento, não. Esse debate ele foi construído coletivamente a partir da vivência concreta das LGBTs no interior desse MST. E quando a gente fala, né, de LGBT enquanto uma sigla, essa afirmativa nossa, nós estamos falando em conformar sujeitos políticos, nós não estamos falando apenas de discutir sobre a nossa orientação sexual e identidade de gênero também, mas não estamos falando sobre de uma maneira individualizada, sobre o que é ser gay, sobre o que é ser lésbico, sobre o que é ser bi, ou trans ou travesti no movimento. Não, quando a gente fala de LGBT sem terra, nós estamos falando de conformar sujeitos políticos no interior do maior movimento social da América Latina. Um outro elemento importante é pensar que a luta por reforma agrária popular ela não se limita à democratização da terra, tão bem já mencionada por Alessandro e por Aguinaldo, né? É preciso que a gente olhe o ser humano em sua integralidade, em sua totalidade. Nós não queremos, né? E eu acho que talvez esse seja um grande aprendizado e um grande legado das LGBT sem terra, é que elas não saíram do movimento para lutar, né, por direitos, né, no que se refere à nossa orientação sexual, à nossa identidade de gênero, né? Fizeram isso por dentro do próprio movimento, revolucionando, né, o movimento sem terra, né, esse movimento feito por camponeses, por trabalhadores e por trabalhadoras. Por outro lado, é pensar também, e é isso que eu dizia, que um outro legado das LGBTs é pensar que o campo é espaço de sociabilidade das LGBTs. Né? Muitas de nós tivemos que sair em virtude do preconceito, da discriminação, para que a gente pudesse exercer livremente, com todas as contradições e também violência que tem no espaço urbano, mas muitas de nós saiu para o espaço urbano para poder, né, achando que era um espaço de acolhedor, onde eu poderia manifestar minha orientação sexual e de gênero tranquilamente, mas também a gente sabe, né, que o espaço urbano ele também está atravessado das violências do patriarcado, e para nós, as LGBTs do campo, isso também não é diferente quando muitas de nós saímos do campo para ir para a cidade. Porque nós sabemos, né, o Brasil ele é campeão de assassinato, de morte contra as LGBTs, numa clara mensagem de que estes corpos dissidentes não têm lugar nessa sociedade. O que é que nós fazemos, né? Esta violência que acomete tanto nossa comunidade, que nos acometeu, né, individualmente cada um, ao mesmo tempo se constituiu como um processo de resistência, né? Ou como dizia a Frida Kahlo, né? Foi pela dor em que ela produziu arte. Então, nesse sentido, essa própria violência, ela, ao mesmo tempo, ela fez com que a gente pudesse se organizar cada vez mais para poder dar um basta, né? E aí nós fomos aprendendo alguns elementos com o próprio movimento LGBT como um todo, esse movimento LGBT que é diverso, que é plural, mas, ao mesmo tempo, nós estamos dando uma contribuição para o conjunto das lutas por diversidade sexual e de gênero, desde a organização das LGBT sem terra. Um outro elemento é pensar a dimensão disso que também o Alessandro já falou, que é romper as cercas da terra,
elas não são suficientes para nos dar essa ideia de um ser humano como um todo. No caso do MST, romper as cercas da terra é um passo fundamental, mas com isso é necessário que a gente possa romper tantas outras cercas, cercas que nos privam de viver e de amar, como já dizia o poeta. E é pensar no sentido de que tem um desafio, que é construir territórios livres do agronegócio, do agrotóxico, mas também livre do preconceito e da discriminação. E a gente pensa também, e foi um aprendizado coletivo, de que a nossa luta não é só sobre a liberdade sexual, é também sobre liberdade sexual, é também sobre liberdade de amar, mas é fundamentalmente sobre direitos de viver e de existir em um mundo que tenta nos destruir. É a luta por direitos, por acessar uma gama de direitos, como bem mencionada pelo colega Aguinaldo, né, de que muitas LGBTs, por exemplo, elas são expulsas muito cedo da escola, há um processo de exclusão, e um exemplo são as próprias travestis, como a escola como instituição é como se não tivesse um lugar para esses corpos, para a existência dessas pessoas, e por outro lado, né, muitas vezes, não acontece a evasão física, a pessoa não sai da escola, continua indo para a escola, mas há, né, os grandes teóricos da educação vão chamar, inclusive Bourdieu, Freitas, entre outras, que é uma exclusão que acontece no interior da escola, né? E essa exclusão que acontece no interior da escola são diversas vezes, e, portanto, eu vou concluindo, pensar, portanto, a escola como esse lugar da ciência, como esse lugar para desnaturalizar, né, desnaturalizar uma série de questões, e esse lugar que deve se cultivar pelo respeito. Afinal de contas, se hoje nós somos adultos, né, racistas, se nós somos hoje adultos transfóbicos, LGBTfóbicos, nós fomos crianças no passado. E a questão é qual tipo de socialização nós estivemos imersos que fez com que nós sejamos os sujeitos que somos, carregados de preconceito, carregados dos estigmas. Portanto, a escola é um dos lugares fundamentais para a gente romper com essa lógica e colocar e suplantar por terra a falácia do que é a ideologia de gênero, né? A família é um núcleo privado, nela reside interesse privado. A escola e tantos outros espaços são espaços públicos, que, portanto, não é extensão dos interesses privados das famílias. Se nós somos o país que mais mata LGBT, se nós somos um país que as mulheres são acometidas de violência permanentemente, isso é um dado que a realidade nos impõe. E a escola, como lugar de ciência, não pode se furtar da tarefa de discutir essas questões. E não se trata, portanto, do que muitos pregam por aí, de que a escola vai definir o sexo de alguém. Não, a escola é esse lugar do encontro dos diferentes, né? E é preciso que ela seja esse espaço plural, diverso, em que se celebre a diversidade. Porque se a gente não aprende o respeito em casa, se a gente não aprende noções de existência coletiva, a escola, como um espaço público, ele é espaço que, sim, pode fornecer e deve fornecer noções básicas e gerais de convivência. Afinal de contas, nós estamos nos encontrando ali num espaço coletivo com diversas pessoas. E concluo pensando de que a questão da diversidade sexual e a auto-organização das LGBT sem terra, ela só faz sentido se estiver vinculada a um projeto de luta por reforma agrária popular e por transformação social. Muitíssimo obrigado. Nós é que agradecemos, Erivan. Mais uma vez, nós pedimos desculpas pelo pequeno transtorno que nós tivemos. Agradecemos também a equipe de tecnologia da informação, que com agilidade nos colocou no ar de novo, para que a gente pudesse aí dar continuidade a esse nosso debate da manhã. Gostaria agora de convidar o companheiro Pedro Magrini, que é o nosso debatedor, para fazer aí o seu período de fala de 10 minutos. Gostaria também de lembrar e reforçar para quem nos acompanha pelo YouTube, que as perguntas podem ser encaminhadas pelo chat, que nós passaremos aqui para os nossos facilitadores da mesa. Pedro, está contigo.
Companheiras, companheiros, eu sou o Pedro, eu estou em Fortaleza nesse momento, num suposto escritório da minha casa, com alguns livros atrás, com uma bandeira, com uma camiseta, né, com o símbolo do MST e com a bandeira LGBT atrás de mim, com alguns quadros. Eu estou de camiseta rosa, eu tenho uma barba por fazer, estou de óculos, né, sou visto como branco, e tive esse prazer de ser convidado para falar um pouquinho, para debater, né, sobre o MST e questões LGBT, diversidade, gênero. Eu sou professor da Unilab, aqui no Ceará, Universidade da Integração da Lusofonia Afro-Brasileira, né? E estudei o MST a minha vida inteira, militei no movimento estudantil, em parceria com o MST em Minas Gerais, ali no início dos anos 2000, e fiz todos os minhas pesquisas e minha vida acadêmica junto ao MST e o debate de gênero, né, questões raciais e diversidade sexual, né, identidade de gênero e orientação sexual. É um prazer conhecer Dera Silva, Alessandro, o Aguinaldo e o Erivan. Não os conhecia, não nos conheço pessoalmente, né? E estou conhecendo também um pouco da história de vocês. É um grande prazer. Bom, eu vou debater um pouquinho algumas das coisas que foram colocadas, mas a verdade é que eu queria fazer várias perguntas, né? O debatedor muitas vezes tem esse dever de fazer alguns comentários diretos, e o meu grande objetivo seria fazer algumas perguntas, porque... Pois não? Bom, o Alessandro fez um histórico interessantíssimo, e para mim, com várias novidades que eu não conhecia, né? O Aguinaldo falou um pouquinho da escola como espaço de resistência e da diversidade, mas também de reprodução. O Erivan, infelizmente, eu perdi uma parte da fala, porque eu tardei, né, a entrar aqui na sala no Zoom, que eu não estava recebendo o link, então eu perdi um pouquinho, mas eu captei um pouco das categorias, das identidades, um pouco do histórico também falado por ele, tá? No meu doutorado eu estudei, né, como que era o discurso produzido nas teses, dissertações e pelo próprio movimento sobre as discussões de gênero, diversidade sexual, questões raciais. E é interessante porque a minha tese estudou, né, o discurso da década de 80 até 2014. E 2014 é um ano de uma inversão, não só discursiva, né, mas uma inversão de identidades dentro do MST que começa a ganhar força. Muito do que o Erivan falou dessa luta interna, né, dessa conquista interna, né, do debate construído internamente pelas pessoas LGBT e que vai cavando espaços internos, não foi dado de bom grado, né, isso é bastante interessante do que foi colocado. Eu estive no Congresso em 2014 e aí eu tenho várias lembranças que vai desde a bandeira LGBT, naquele desfile inicial com as bandeiras dos países, que é uma grande novidade, né, daquele processo. Se não me engano, era um militante aqui do Ceará que estava com a bandeira, né? Eu lembro muito de uma reportagem que foi feita, né, do Sem Terras LGBT, naquele momento, do Lucas, da Luquete, da Nayara, né, que eram pessoas LGBT que estavam no Congresso e apareceram bastante maravilhosas naquele espaço, né? Também imagino um ponto interessante de inflexão, o Congresso, como foi colocado, né, pelo Alessandro, né, em 2014, né, não só a bandeira do arco-íris, mas, de fato, né, uma visibilidade maior de espaços que estavam sendo construídos, talvez regionalmente, aqui no Ceará, entre outros lugares, né? Algumas discussões, eu acho que perpassaram todos os debates, essa ideia de possibilidade de existir no campo, né? Porque muitas vezes, né, essa existência, né, ela é ocultada, né? Mesmo no movimento progressista, né, como o MST, né? As contradições, não só externas, mas internas da LGBTfobia, eu acho que perpassou também todas as colocações, né? E a ideia de que, obviamente, sempre existiram LGBTs no MST, né? Isso é importante ser colocado, né? Mesmo que não fosse uma bandeira de luta, né? Essa bandeira de luta que surge em 2011, né? Enquanto sujeitos políticos, né? Foi colocado um pouco desse pioneirismo aqui do movimento no Ceará, né? Que é uma das maiores
novidades para mim, que estudou MST em Minas Gerais, depois estudou em Santa Catarina, né, e estudou em São Paulo. Quando eu venho para o Ceará em 2016, eu percebo um pouco, de fato, uma diferença de um avanço, seja nos coletivos, seja na visibilidade dos espaços que ocorrem semanalmente aqui em Fortaleza, em outras regiões, né, a auto-organização do movimento em 2007, em 2008, né, a iniciação do coletivo LGBT na direção nacional, né? E hoje, para mim, esses 350 pessoas do coletivo me surpreendem e eu fico muito feliz de saber disso, né? Eu estou um pouco desatualizado com algumas dessas questões, mas para mim são grandes novidades e eu fico extremamente feliz, né? Interessante que todos também falaram um pouquinho da frase do Pedro Casaldáliga, né? Malditas sejam as cercas que nos impedem de amar, né? Malditas sejam as cercas e os armários, né, que nos impedem de amar, né? Gostei muito dessa colocação também, né? O Aguinaldo falou de uma questão muito interessante que eu acho que a gente pode refletir ainda mais, um pouco dessa escola, né, como espaço da diversidade e da resistência, a ideia freiriana de educação bancária e conservadora, né? A escola como resistência, mas também como uma reprodutora de todas essas contradições. E aí eu faço uma provocação para todo mundo, né? Qual é essa escola, né? Porque muitas vezes a gente não precisa pensar diretamente nessa escola bancária e conservadora. A gente também pode pensar, e pensar também nessas escolas ditas revolucionárias. E eu dito em vários desses espaços, né? Tem a escola liberal, por exemplo, que em vários lugares ganha representatividade, né? Mas uma escola que se diz progressista, né? Que levanta a bandeira de reconhecimento, mas reproduz visões colonizadoras, visões classistas e elitistas também, né? Essa escola da diversidade também pode ser uma escola que reproduz uma visão da elite, né, por mais que traga para si, né, algumas liberdades individuais importantes que têm sido conquistadas, né? Essa escola também é excludente, né? E aí a gente vê o dilema eterno, né, que a feminista americana Nancy Fraser fala, né, que é o dilema do reconhecimento e da redistribuição. Eu acho que a gente pode pensar um pouquinho nisso, né? Como, por exemplo, a luta camponesa é a luta LGBT, muitas vezes pensada, historicamente pensadas também, né, por alguns movimentos sociais, como lutas opostas, né, lutas que não podem caminhar juntas, né? E aí eu já solto uma pergunta, né? Como que isso é visto por vocês, né, no cotidiano? Qual que é a percepção pessoal de vocês nas escolas do movimento, na escola do campo, ou até na formação de vocês, tá? O Erivan trouxe algumas categorias. Gente, o 10 minutos é muito difícil, mas vamos lá, né? Que são muito legais, sobretudo quando ele vai resgatar o patriarcado como categoria central, né, de enfrentamento, de luta, de combate, né? Essa categoria também, né, ela é importante na luta de LGBT, com certeza, né? E ele faz uma ode às precursoras mulheres nas lutas de gênero. Eu também acho que é fundamental fazer esse resgate, né? A ideia de identidade política do LGBT sem terra, que tem uma categoria, que é uma categoria específica, né, que se propõe a fazer essa luta de reconhecimento e luta por redistribuição, uma luta de classe, de combate classista, mas uma luta por reconhecimento por identidades, né, de gênero, orientações sexuais, né, que ajuda muito a gente repensar essa ideia do camponês conservador, né, que foi muito bem colocado, né, do campo como um espaço do atraso, né, uma visão que é simplista, sobretudo para quem não conhece, por exemplo, os assentamentos e acampamentos. Ao mesmo tempo que eu acho que é uma visão simplista, eu já emendo outras duas perguntas, porque senão eu vou passar do meu tempo, né? O quanto que vocês imaginam que a religiosidade, e eu percebi nas minhas vivências, e hoje, que há um aumento de uma religiosidade talvez mais conservadora em assentamentos e acampamentos, né, do MST, o quanto que esse avanço conservador ele também penetra nos assentamentos e acampamentos e impede o avanço das discussões, né, dos coletivos, sejam eles de gênero, de sexualidades, ou de qualquer luta política que hoje está sendo combatida, como Erivan chama, das ideologias de gêneros e diversas outras falácias, né? E a outra coisa é sobre os MSTs. Se tem uma coisa que eu aprendi em 15 anos de MST, por mais que o movimento seja unificado, por mais que o movimento tenha uma coordenação nacional, existe uma diferença, uma diversidade regional, né?
e que conseguem absorver mais, conseguem, às vezes, ampliar mais as lutas, dar mais voz nessa discussão LGBT, né? Como vocês veem essas diversidades regionais dentro do próprio movimento, né? Se vocês veem coletivos específicos mais avançados, o pioneirismo, talvez, do Ceará, que, como eu disse, me impressionou quando eu vim aqui, né? Uma luta muito presente, não só discursivamente, né, nos símbolos, mas também presente em todos os espaços que o MST gere, organiza, lidera, né? Eu acho que é um pouco isso. Assim, eu agradeço muito. Tomara que a gente consiga ter um espaço ainda de debate frente a isso. Obrigada, Pedro. Excelentes provocações. Alguém deseja falar das provocações? Alessandro? Bom, eu não sei, falou antes, a gente teria 10 minutos depois das provocações, como é que vai ser essa questão do debate? Só uma questão de metodologia. Nós temos um período apertado aqui, mas eu acho que dá para a gente utilizar aí uns 5 minutos para as respostas às provocações. Ok. Bom, eu vou iniciar, continuar, né, essa conversa, né, sobre... Eu acho que a gente, primeiro, falar sobre o livro, que é o livro LGBT Sem Terra, Rompendo Cercas e Tecendo a Liberdade, que é uma obra coletiva que conta a nossa história, nossa trajetória, e tem muitas fotos, né? É um livro pensado com a linguagem, né? Ou seja, tem textos, mas tem fotografias, tem desenhos, poemas, então... E é uma lindeza, né? Porque busca romper com essa invisibilidade, né? Porque, assim, o processo nosso de construção, né? Eu acho que o Erivan já falou disso, mas ele também exigiu de nós, né? Primeiro, exigiu de nós assumir também como LGBT dentro da organização, que é, de fato, a gente dizer, eu sou gay, sou militante do movimento, e também interrogar os próprios companheiros de luta, né? E eu acho que isso conta um pouco como é que foi esse processo, né? Como é que a gente rompe essa invisibilidade. E a gente segue ainda com contradições, né? Porque não significa... Isso que o Pedro mesmo colocou sobre a diversidade do movimento, né? Que ele se espelha essa diversidade do que é o Brasil, né? Porque a gente é um país continental e com muitas... com muita diversidade, né? Diversidade não só de orientação sexual e identidade de gênero, mas também de diversidade regional. Inclusive também nós temos essas próprias questões mesmo colocadas em relação ao país, né? Que é pensar como que essas diferenças regionais muitas vezes também são colocadas como para se elencar, né? Essa diferença entre o Nordeste e o Sudeste, né? E aí, internamente no movimento, a gente consegue ter uma unidade nacional como movimento, e eu acho que também tem com as suas linhas políticas. O que nós propomos a fazer foi calçar isso sob as linhas políticas do movimento, né? E eu acho que isso é um pouco o grande avanço, que à medida que a organização incorpora isso como uma questão importante, a gente hoje, dentro da organização, a gente não é mais naturalizado as práticas LGBT-fóbicas. Uma piadinha não acontece mais, né? E aí, claro que no nível de assentamento, daí a gente vai ter as religiões, e vai ter, que também é uma questão que a gente enfrenta. Mas nós pensamos estratégias de conscientização, né? Eu acho que essa que é a questão colocada para nós, né? Um exemplo é uma campanha que nós temos construído,
que é aliar o debate hoje de pensar o plantar alimentos sem veneno, mas também agregar sem veneno e sem LGBTfobia, por exemplo, que é pensar as relações, né? Como que a gente pensa, né, de produzir um alimento saudável, mas também pensar relações humanas saudáveis, de respeito ao outro, né? Sem violência de gênero, mas também LGBTfóbicas. E aí isso é muito legal, porque eu acho que os camponeses, né, não a gente querendo generalizar, mas a tradição de luta, né, da organização, né, do sem terra, ao se descobrir sem terra, né, como oprimido, é entender também essas demais opressões. Então, eu acho que essa que é, digamos, o gatilho que nós temos para poder compreender o que nos oprime, né? Da onde que vem essa raiz que nos oprime, que nos violenta, que também é da mesma base, né? E aí eu acho que isso possibilita pensar também a dimensão da libertação. E, nesse sentido, a gente tem muitos assentamentos hoje com as LGBTs que vivem em assentamento e não tem mais essas violências, que estão dentro de cooperativas, né, e que tem, a partir do debate coletivo, também avança, né, no sentido da comunidade acolher esses sujeitos como parte da sua comunidade, né, e também lutar contra a violência e não permitir violência contra esses sujeitos. E aí eu acho que isso eu acho que é bem importante. A gente tem acaba transcendendo um pouco da pauta, só a pauta setorizada, né? Porque é quando a gente tem a pauta assumida pelo conjunto do sem terra. Um exemplo é num assentamento ali no Rio de Janeiro, que a gente tem um companheiro Silvânio Alexandre, que vive nesse assentamento, e eles levam... Primeiro, quando eles chegaram no assentamento, eles levaram a bandeira LGBT e explicaram para a comunidade e tal, e virou um cotidiano de levar a bandeira junto no trabalho coletivo, né? Quando tem um mutirão, na hora da mística, na roda da reunião. E aí, um dia, eles vindo num processo assim, sem a bandeira, quando chegou lá, não tinha bandeira e o pessoal perguntou, cadê a bandeira? A gente não inicia sem ter a bandeira LGBT, ou seja, que é a bandeira também como parte, junto com a do movimento. Então, eu acho que é isso, a gente precisa, né, colocar isso em discussão, em pauta, e conscientizar para que os companheiros e companheiras da luta também vai se compreendendo que essa bandeira não é só da gente, só das LGBT, mas é de todos e todas, por, de fato, uma sociedade mais livre, né, humana, igualitária, onde todos têm assegurado seu direito de existir, né? Paro por aqui. Muito bem, Alessandro. Antes de passar para o Agnaldo, eu quero ler a pergunta que é destinada a ele, da Carolina Scherfen, e ela pergunta para o Agnaldo que, se possível, ela gostaria que ele contasse como a Escola 25 vem fazendo esse debate no cotidiano da prática escolar. Então, agora passo para o Agnaldo para falar sobre as provocações do Pedro, mas também responder à pergunta que eu acabei de fazê-lo, que vem da Carolina Scherfen. Então, obrigado, Pedro, obrigado, Carolina, Carol, né, pelas contribuições, pelos questionamentos. Eu vejo que nós temos esse desafio, né, e o coletivo, ele é um coletivo que se soma no MST, e as trajetórias, né, da militância hoje, elas são trajetórias que passaram pelo coletivo, pelo setor de educação do MST, né? Então, tanto Alessandro, eu, Erivan, acredito que a D também, né? A gente vem de uma militância do MST de outros setores, né? Frente de massa, gênero, produção, então, e educação, né? E eu acredito que o setor de educação, ele teve uma tarefa importante na trajetória, assim como o gênero, assim como todos os setores, o todo da organização.
que foi esse empoderamento, né? A gente aprendeu a se reconhecer como militante e se emancipar nesses debates, porque a gente estava na organização aprendendo isso, militando, lidando com as contradições, superando próprios preconceitos que a gente vem de uma sociedade que nos marcou por isso, né? Nos colocou nessas condições e que a gente hoje se encontra ainda com limites também, mas ao mesmo tempo no diálogo, né? Eu acho que o importante da trajetória, né, do próprio coletivo, inclusive, que começa a fazer o debate, que vai dialogar com o movimento LGBT na sua história, e aprender com ele, trazer outros processos, a gente aprendeu muito e está aprendendo cotidianamente e ao mesmo tempo se desafiando, né, enquanto coletivo, a abrir mais o diálogo com outras organizações, né? Eu vejo que esse tem sido uma tarefa e um espaço importante porque é isso que nos forma, né? É isso que nos constitui. E eu não vejo, Pedro, da gente não poder dialogar com as igrejas evangélicas, né? Porque não é toda a comunidade evangélica que é conservadora. E a gente precisa dialogar com essa ala mais progressista, que tem feito o diálogo, inclusive, da espiritualidade. Então, eu vejo que é possível a gente dialogar, ao mesmo tempo também que a gente precisa combater, sim, nos nossos territórios esse tipo de discriminação, né, os tipos de violência, né. E aí, por quê? Porque a organização assumiu o debate, incorporou, está lá nos seus processos, inclusive nos seus documentos, né, o respeito à diversidade, nos seus princípios, né, então tem um pouco esse marco que é importante, que dá digamos assim, não é uma segurança, mas que dá um respaldo para esse diálogo. De fato, quando tu fala nas características regionais do MST, tem estados que têm feito debate de uma maneira muito mais apropriada, tem estados ainda que estão fazendo o debate, estão aprendendo, e acho que isso é o importante, né, porque e já é uma característica de diversidade, de diferença, e ao mesmo tempo também de apropriação, né? Porque a gente sabe que você vai ter diferentes reações de diferentes regiões do Brasil sobre esse processo. Agora, o que não pode ocorrer é não deixar de fazer o debate. E aí eu vejo que o MST, enquanto o seu caráter nacional, ele assumiu isso. Então, agora é possível dialogar. Claro, com o seu tempo, com a sua compreensão, até para você não criar, muitas vezes, outras situações que podem ser evitadas com uma questão de você ir aos poucos construindo isso. Tem regiões que têm um diálogo maior, tem regiões que têm as suas características próprias, e é preciso também reconhecer isso. Agora, o que não pode deixar de ser feito é o diálogo, e o que não pode deixar de ser debatido é essas contradições das piadas, das violências, né? Porque agora a organização assumiu o processo, assumiu essa bandeira também. E eu acho que eu vejo que na fala do Erivan e do próprio Alessandro, né, a gente não saiu do MST para discutir as questões da diversidade sexual e de gênero. A gente permaneceu no movimento. Então, essa pauta, ela se soma. Por quê? Porque nós se constituímos a partir desse território político, né, desse sujeito coletivo, né. E aí, claro, entrando um pouco na resposta da Carol, a escola, ela tem esse compromisso, né, com o respeito à diversidade. Isso que o Erivan fala, se a gente não aprende a respeitar a diferença em casa, a diversidade em casa, a gente vai precisar, que é o espaço privado, a gente vai precisar, sim, discutir na escola, né? E aí vai discutir como? Vai ter que dialogar com esses sujeitos também, que trazem marcas e trazem alguns vícios, desvios e próprias posturas, e o papel da escola é reafirmar ou é dialogar? E a Carol provocou justamente porque nós temos discutido essas questões enquanto escola, enquanto 25 de maio. A gente tem problematizado isso, claro, com todo cuidado, né? Porque tem coisas que eu vejo que não há necessidade de criar desgastes. No estado, hoje, a gente tem uma situação de uma escola em Rio Negrinho que foi discutir isso na atividade de artes, e houve todo um debate por igrejas conservadoras ali, evangélicas, por um grupo de pastores, de perseguição a um professor, né? E aí, claro, como que a gente também problematiza isso? Quer dizer, a escola precisa fazer o debate, ela não pode se fechar, e não é um debate
que você prioriza grupos, é um debate sobre respeito à condição humana, sobre respeito à diversidade humana. E nós não podemos nos fechar porque há deputados, deputadas, né, que têm, inclusive, se utilizado disso para ganhar mídia, né, para fazer agrados às suas bases eleitorais, né, como a gente tem visto, né. Então eu vejo que a escola ela precisa sim discutir isso, e tem hoje, como eu falei anteriormente, você tem um suporte legal para fazer isso. Você tem documentos, você tem as próprias propostas, você tem o próprio PPP da escola que precisa discutir isso lá no documento, precisa, e é o documento legal que vai dar esse suporte, né? E ele tem que estar marcado, sim, por esses elementos que possibilitem isso. E eu acho que um elemento muito importante é que a escola, seja ela do território de assentamento, seja ela de qualquer outro território urbano, ela vai precisar dialogar com esses territórios, ela vai precisar dialogar com o conselho deliberativo da escola, ela vai precisar trabalhar nesses espaços essas temáticas, para que entenda que a formação humana não é só o livro didático, não é só, vai precisar trazer esses elementos do preconceito que é contraditório e trazer para a escola discutir, porque senão também qual que é a função social dessa instituição, né? É reafirmar esses dogmas, essas estruturas já bem ultrapassadas, ou é você ajudar na emancipação das pessoas de um mundo com mais respeito, com mais que a gente, como a gente tem visto, né, que não priorize a violência, mas que problematize ela também, né, para dizer, olha, a gente precisa sair dessa condição perversa que o próprio sistema nos colocou, seja o sistema capitalista, seja o sistema conservador, né, patriarcal que a gente passou, né. Então, a escola, enfim, as escolas de assentamento hoje, uma vez que a organização assumiu, uma vez que o setor de educação também, que é por onde passou muitos sujeitos e muitas sujeitos da militância, ele tem também discutido essas questões, né? Tem debatido isso e, claro, colocado nos seus territórios, nos seus estados também. Então, um pouco isso, tá? Para mim não me delongar. Devolvo de... Muito bem, Aguinaldo, obrigada pelas contribuições. Passo agora para o Erivan e também passo com uma pergunta que não vem direcionada a um sujeito, a um convidado, vem aberta, e o Erivan acho que pode também tratar esse tema, que é uma pergunta da Vera Gaspareto. Ela quer saber se o MST tem levado essa pauta também para a Via Campesina e outras redes com as quais se articula. Então, agora passo a você, Ivan, para fazer as suas considerações quanto às provocações de Pedro e também, se puder, falar a respeito do debate da Via Campesina. Bom, então, em primeiro lugar, né, eu acho que estou bem contemplado já com o Alessandro no que se refere às questões formuladas pelo Pedro, o próprio Aguinaldo também, né? Acho que, de certa forma, já foram respondidos. Eu gostaria de acrescentar alguns elementos, mas eu vou começar pela pergunta última, né? Que foi feita aí pela companheira no YouTube. Engraçado assim, ó, quando o MST começou esse debate, as LGBTs dos outros movimentos, dos movimentos camponeses, foi assim, todo mundo ligou sua anteninha de alerta. Opa, tem coisa interessante vindo aí. Inclusive, no primeiro encontro, em 2015, que nós fizemos esse seminário, que ele é um marco histórico para o MST, e ele é um marco histórico, né, pela grandeza que se constituiu o debate, né, ele é um marco histórico por esse encontro, né, de diversas LGBTs que, pela primeira vez, né, assim, faz um debate coletivo no movimento e tem um sentido muito emotivo para a gente esse primeiro encontro, porque ele marca, ele mexe com a gente, né? Então, ele foi um turbilhões de emoções, assim, porque por todo esse processo, né, que já foi mencionado aqui, de uma invisibilidade. Cara, nós ajudando a construir esse MST, e muitas vezes a gente sendo vítima
de uma violência, ou não estando em alguns espaços em virtude da nossa orientação sexual e identidade de gênero. Ah, isso era uma política do movimento? Não, obviamente não, isso acontece dependendo de cada realidade. Por exemplo, eu sou uma bicha preta que eu tô desde os 13 anos no MST e que, ok, as piadinhas comia de um lado e de outro e eu tava nem aí, continuava, sabe, assim. E claro, isso machucava. Muitos de nós tivemos que nos privar de uma série de coisas para poder construir esse debate no movimento. Por isso que a gente disse, não foi dado de graça, né? Houveram processos, né? Que a gente pode falar que foi, ao mesmo tempo, foi amor, mas foi muita dor, e nós não estamos falando necessariamente de violência física, então por isso que há esse marco importante, né, no movimento, para a gente perceber essas dimensões, sabe? E por isso que talvez a gente não pode nem falar, talvez, de colheita nesse momento, mas, bom, não vou me antecipar à última questão. Bom, aí, nesse sentido, ao perceber esse processo, as LGBTs dos outros movimentos começaram, opa, como assim o MST está debatendo isso? Né? E como o MST tem uma referência para outros movimentos, né? Já em 2015, por exemplo, nós tivemos a presença de um militante do MAP participando da nossa primeira formação. Então foi uma coisa assim, que a gente já conhecia as outras LGBTs também dos outros movimentos. E as coisas foram acontecendo, né, quase que também simultâneo, né, de alguns movimentos, né, de convidar para debater o que é isso. Para o próprio movimento foi assim. Teve um momento que a direção nacional disse o seguinte, ok, tem um coletivo, não era oficializado o coletivo LGBT, era tipo assim, existe um grupo, existe um debate, tá nos estados, né, acontecendo, e o movimento teve um momento, a direção disse assim, gente, vamos debater na direção nacional do movimento, né? E aí a gente se pegou, né, tipo assim, cara, como assim nós vamos debater na direção nacional do movimento? A coisa estava fluindo, né? Mas olha a responsabilidade da gente debater e ao mesmo tempo foi isso que as coisas foram acontecendo, né? Movimentos do Paraguai que convidaram a gente no início. Gente, a gente estava aprendendo e por isso que a formação ela é muito importante. A gente existia. Nossa orientação sexual e identidade de gênero nunca foi uma questão para a gente. Talvez fosse uma questão para os outros, sabe? E a gente existia, mas a gente talvez não dominava alguns conceitos e algumas teorias. Opa, como assim nós estamos sendo convidados para poder falar sobre orientação sexual e identidade de gênero? E eu lembro muito que no primeiro encontro nós levamos também um homem trans do Levante Popular da Juventude e teve uma companheira que disse, como assim me explica esse negócio de homem trans, porque lá na roça a gente só conhece viado e sapatão. Para mim, essa frase ela é uma síntese do processo que nós estávamos vivendo, porque a gente também estava assim se descobrindo, aprofundando alguns conceitos, né? Se distanciando de outros também que não nos interessa, porque não nos interessa debater diversidade sexual e de gênero de uma perspectiva liberal. Nós queremos debater isso que ajude a acumular para a construção de uma nova ordem social. Né? E por isso também a gente não acredita que a gente tem que fazer as transformações gerais para depois debater isso, não. Isso tem que acontecer de maneira paralela, isso tem que acontecer simultâneo ao mesmo tempo. Né? E esse talvez seja um grande aprendizado do movimento. E aí a gente, ao fazer esse movimento importante, isso também foi desembocando, porque o movimento vinculado à Via foi acontecendo, né, de maneira, e o Alessandro pode falar melhor, que a Via Campesina passou agora a realizar os encontros sobre diversidade sexual e identidade de gênero, né? Então, esta referência ela foi importante, e como o movimento ajuda a construir a Via também é importante, mas eu não vou adentrar aqui muito nesse tempo para não me alongar, e eu acho que o Alessandro depois, inclusive, poderia falar melhor, que, inclusive, tem acompanhado essas articulações mais gerais. Por fim, eu gostaria de falar, quando eu digo o seguinte, talvez a gente não deve falar em colher os frutos agora. Claro, né? Uma conquista aqui, a gente mudou, eu digo quando a gente não, só as LGBTs, o MST reveu as suas normas internas. O MST reveu suas normas internas. Não aparecia LGBT. Aparecia, claro, combater o machismo, mas não aparecia a gente. Então, o movimento, né, durante a Coordenação Nacional de 2013, se eu não me engano, 2014, já não lembro mais o ano, né, que a idade vai chegando para todas, mudou, né, e que pessoas que
praticam violência, né, contra LGBTs, pessoas que são LGBTfóbicas, né, elas serão punidas internamente no movimento, né? Elas sofrerão punições que a gente fala é dos acordos coletivos, sabe, assim, né, dos respeitos, uma série de coisas, elas serão punidas exemplarmente de acordo com as nossas normas internas. Gente, isso foi uma conquista. Foi uma conquista aparecer orientação sexual e identidade de gênero nos documentos do movimento. Então, você percebe que não é mais de LGBT para LGBT, LGBT sobre LGBT, mas são LGBTs, né, movimentando o próprio movimento, né, e fazendo com que esse movimento ele avance coletivamente. A nossa contribuição não é de nós sobre nós, é nós contribuindo para que o conjunto da organização avança, porque se o debate da diversidade sexual avança no movimento, o MST avança. Não é retrocesso. E quando eu falo de legado, é olhar, gente. As mulheres levaram anos e anos, embora elas estivessem desde o início da construção do movimento, para hoje a direção nacional do movimento, as instâncias do movimento, ter paridade de gênero. Foram anos, por isso que eu digo, talvez as grandes mudanças virão nos anos que estão por vir. E talvez o que nós estamos construindo é plantando a semente, né, desse debate, e que as grandes colheitas, elas acontecem, obviamente, agora, algumas, mas a gente quer colher como poesia do futuro. Poesia do futuro no sentido de deixar um legado para as gerações que estão por vir, para que nasça LGBT no MST e que não passe ou que não sofra a violência que muitos de nós sofremos. Então, é sobre isso. E, ao mesmo tempo, que a geração que está por vir não esqueça das gerações pretéritas, das gerações que forjaram para que as conquistas que nós temos hoje ou as conquistas que nós teremos no futuro tem a ver com um sentido que a gente chama de identidade. E essa identidade ela é coletiva. Portanto, o que nós fazemos hoje é sobre o hoje, mas é, sobretudo, sobre o futuro, sobre esse legado que nós devemos deixar para as gerações que estão por vir. Porque desde criança, aliás, quando nós já nascemos com desamparo cultural, nós nascemos sem referência de outras LGBTs, porque as referências de LGBTs que nós temos, elas foram referências negativadas, elas não foram referências positivadas. Quando eu vi uma Jorge Lafon na vida, por exemplo, na TV, eu tinha orgulho, mas quando eu transitava na rua, quando eu transitava na rua, me olhava para esse corpo preto e dizia, olha Vera Verão, no sentido de tentar diminuir a minha humanidade. Então, se por um outro lado eu tinha orgulho de Jorge Lafon, muitas vezes o meu corpo, por parecer com Jorge Lafon, era vítima dessa violência. Então, quando a gente está falando, é construir também um novo repertório, um repertório cultural, para que as LGBTs no MST elas nasçam sabendo de que o MST é um espaço seguro para viver e para amar. Muito bem, obrigada, Irivan, pela beleza de fala. Vou devolver brevemente para o Alessandro trazer esses elementos da Via Campesina, de como tem sido construído esse debate para dentro da Via Campesina, e a gente seguir, então, a nossa caminhada de mesa. Eu vou pedir para você falar, né, Dê? Porque a gente está numa mesa com muitos homens, né, falando. Eu acho que é bom, porque a Dê faz parte do coletivo LGBTI da Via Campesina e pode falar até melhor sobre e também participar mais efetivamente, né? Porque a gente teve uma mesa só com homens, né? Foi, acho que um descuidado aí que acabou, né? Porque a gente tem muitos LGBTs, né? Trans, lésbicas, que poderiam também estar na mesa e também trazendo, inclusive, outras falas, né? Então eu repasso, devolvo a palavra para você, para você falar, né, sobre o coletivo. Muito bem, obrigada, Alessandro. Estamos aí juntos, né, nessa construção coletiva também
do coletivo LGBTI da Via Campesina. De antemão, quero já dizer que nós estamos construindo, né, na caminhada do nosso segundo dia de seminário da Via Campesina, do coletivo LGBTI da Via Campesina. Para nós também é um marco histórico, né, trazer esse debate para as organizações que compõem a Via Campesina, porque, para além de tudo, nessas organizações, também existem organizações que fazem intrinsecamente o debate religioso, né, e que isso, às vezes, acaba tendo, né, esse choque das realidades, né? Eu costumo dizer que nós temos dado passos curtos, mas passos firmes na construção desse coletivo na Via Campesina, porque para nós, que compunhamos já antes o coletivo LGBT Sem Terra, era um sonho, né, construir esse debate mais coletivo para esse importante instrumento de luta, para esse instrumento, né, essa ferramenta de luta internacional que é a Via Campesina. Nós construímos a consigna coletivamente para esse período, né, LGBTI da Via Campesina, colorindo territórios e semeando orgulho e resistência, tendo em vista todo o período nefasto que nós temos enfrentado, né? Esse período de ataques, sobretudo ataques para a nossa existência, né? Então, nesse seminário, nós conseguimos aí a participação, inclusive, de outros países, outros continentes, para participar conosco. Nós realizamos a primeira etapa do seminário no sábado passado, e amanhã nós teremos, então, o segundo dia de seminário. São mesas construídas com sujeitos e sujeitas LGBTIs da Via Campesina, das organizações que compõem a Via Campesina. Não conseguimos incidir para todas as organizações ainda, mas dizemos seguramente que a maioria das organizações já conseguem fazer esse debate. Algo muito importante é trazer a articulação dos povos indígenas do Brasil, a APIB, para esse debate, por meio do coletivo Timbira. Então, como diz o Erivan, para encerrar a sua fala, né, a gente não tem colhido frutos com muita pressa, ou talvez com a pressa que a gente queria, mas nós temos plantado a semente para colher esses frutos em forma de poesia, né? Para colher esses frutos com acolhida, para colher esses frutos em forma de acolhimento para todas e todas, né? E para a gente discutir coletivamente esse campo brasileiro, né? Para desmistificar esse campo brasileiro de que não é só um espaço hétero-cis, né? Mas que é o espaço da diversidade. Que quando a gente propõe a discutir um novo modelo de agroecologia, de agricultura, apresentando a agroecologia como uma ferramenta para a produção de alimentação saudável, para um campo diverso, para o respeito com a Mãe Terra e com a biodiversidade, nós também dizemos que não é possível produzir alimento saudável com relações humanamente baseadas, né, no preconceito, baseada na violência contra LGBTs e contra mulheres, né? Para nós, o princípio da agroecologia é a produção de alimento saudável, mas saudável a partir das relações humanas respeitadas,
né? Então, quando a gente constrói esse debate para dentro da Via Campesina, é na perspectiva de construir esse novo momento e para desmistificar esse ideário do campo majoritariamente masculino, majoritariamente hétero e majoritariamente cis, né? Então, é na perspectiva de trazer a diversidade. Nós que produzimos a diversidade, nós produzimos alimentos saudáveis, mas nós também precisamos desse campo, desse espaço, como um espaço liberto do preconceito, liberto da violência e liberto também da LGBTfobia, rompendo esses padrões que nos aprisionam, rompendo esses padrões que nos violentam e rompendo essa hegemonia do agronegócio como o único modelo excludente e depredatório para o campo brasileiro e para o campo do mundo. Então, é nessa perspectiva que vem esse debate para dentro da Via Campesina e muito bem quisto, bem acolhido, né, por ser um debate principiante, né? Nós temos aí 1 ano ou mais que nós estamos discutindo isso mesmo na Via Campesina, mas também a Via Campesina e as organizações que a compõem no Brasil discutiu internamente, tem discutido internamente. Hoje, o coletivo LGBTI da Via Campesina também ocupa um espaço para discutir junto à executiva. Nós temos uma cadeira na executiva nacional da Via Campesina. Nós temos avançado muito no debate com a Via Campesina Sudamérica e os demais continentes em que a Via Campesina está organizada. A prova disso é a nossa mesa internacionalista, que acontecerá amanhã no seminário, com a participação de uma companheira da Via Campesina da Ásia e da Via Campesina Europa. Então, como eu disse no início, são passos curtos, mas passos firmes na construção do que nós entendemos, né, do que nós queremos para discutir para o campo e como campo, né, livre desse modelo hegemônico que nos aprisiona, nos violenta e nos exclui do campesinato. Muito bem, eu fui pega também no supetão, no ímpeto, né? Eu espero que eu tenha conseguido trazer esses elementos, né, da discussão que tem sido feita na Via Campesina e espero que tenha suprido, né, ou por hora suprido as indagações da companheira Vera. Quero reforçar aqui, com relação à compra do nosso livro, Rompendo as Cercas, né, que o link foi disposto, né, no canal, no chat do YouTube. Os nossos armazéns do campo têm exemplares do nosso livro, mas também temos outras publicações, né, com relação ao coletivo LGBT Sem Terra, que também estão nos nossos armazéns do campo. Basicamente, as capitais possuem armazém, algumas capitais, né, as mais populosas, possuem armazém do campo, mas o movimento tem sedes, né, nas capitais que podem ser procuradas para serem adquiridos os nossos materiais. Para além dos livros, nós temos boné, enfim, que podem ser comercializados, porque também é uma forma de autossustentação das nossas organizações, autossustentações dos nossos processos de luta, né? Então, colocamos aí à disposição os nossos materiais, os nossos símbolos, né? Que, para além de materiais, os nossos livros, os nossos bonés são os nossos símbolos da luta. Eu gostaria de agradecer. Vamos caminhando aí, então,
para o encerramento, né, da nossa mesa redonda, agradecer de forma especial aos nossos intérpretes de Libras, né, a Roberta e o Ivan, que estiveram conosco para ajudar, né, para contribuir com a acessibilidade de todos e todas e todes, para acompanhar a nossa mesa redonda, agradecer carinhosamente os meus companheiros de luta e de organização, Alessandro Mariano, Aguinaldo Cordeiro e Erivan Hilário, agradecer ao Pedro Magrini, que fez excelentes provocações, né, e abrilhantou também a nossa mesa redonda, agradecer às nossas companheiras que estiveram aqui dando esse suporte técnico, né, Rafaela, Isabela, enfim, não vou lembrar, Roberta, não vou conseguir lembrar o nome de todas, mas sintam aí carinhosamente abraçadas, ainda que distantes, nesse distanciamento necessário. Dizer que o sujeito coletivo MST agradece a esse espaço, né? Nós estamos aí engatinhando, né, com os 40 anos que nós vamos aí quase fazer, mas engatinhando, porque cada dia nós aprendemos, enquanto organização, aprendemos como instrumento e ferramenta de luta, como é que vamos construindo esse processo de resistência nesse país, né, o país que mais mata, o país que mais exclui LGBTs, o país que mais mata mulheres e o país que não tem um projeto hoje para a classe trabalhadora. O projeto desse país para a classe trabalhadora é usurpar cada vez mais os direitos que ela tem, né? Os nossos direitos. Então, nesse sentido, vamos aí caminhando para o encerramento e agradecimentos. Agora eu gostaria de pedir para o Erivan, que vai apresentar um vídeo produzido pelo coletivo LGBT Sem Terra, e aí, de fato, vamos para os finalmente. Erivan, a Isabela vai, então, reproduzir esse vídeo que foi produzido pelo coletivo LGBT Sem Terra. O ao vivo é assim, né? A gente vai construir, é como uma grande marcha do MST, a gente coloca o povo na rua e vamos organizando as fileiras, e assim nós vamos construindo também a nossa mesa redonda. Necessitamos de um tempo que plante ideias e pratique ações transformadoras. Que desmonte as ordens de quem escraviza. Que provoque desejos desmedidos. Que humanamente eduque as gerações. Não aceitamos mais as diferentes faces da mesma dor. A concentração de direitos não tempo para o amor, a prisão da liberdade.
Entre a oração e a ereção, oração, ora não são, unção, benção, sem nação, mesmo que não nasçam, mas vivem, vivem, vem. Se mulheres se amam, se unem, se unem, se unem, há quem costumeiramente ama, a mente ama também. Ama também, não tem não querem as bruxas, mas querem as bichas, mas querem, que amem, que amem, não querem as bruxas, mas querem as fadas, mas querem. Muito bem. De forma carinhosa, vamos encerrando nossa mesa, agradecendo a cada um e cada uma que esteve conosco, que acompanhou, nos desculpando pelos imprevistos com as tecnologias, né? O ao vivo é assim mesmo, os tempos têm nos ensinado muito, né? Com essas transmissões. De forma especial, dizemos esse até breve, porque para toda essa tirania que nós vivemos, a nossa resposta precisa ser com organização, a nossa resposta precisa ser por meio das lutas, né? A nossa força está na nossa capacidade de se organizar e fazer luta. Com isso, com essas palavras, encerro essa nossa mesa redonda, agradecendo mais uma vez a cada um e cada uma que possibilitou que a gente tivesse aqui construindo esse debate e a cada um e cada uma que participou conosco desse nosso debate. Muito obrigada e até as próximas.